Lá para Brasília, o Rafael Procópio está conosco. Hoje teve conversa do presidente Lula aqui no Brasil com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Procópio, conta pra gente. Fala, Procópio. Boa tarde, Ronald. Tarde. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a vocês Boa e a todos tarde. que estão com a gente. O presidente Lula deve já nesta quarta-feira participar por videoconferência de uma reunião na cúpula dos BRICS. Os detalhes da presença virtual do presidente brasileiro foram definidos em uma conversa que aconteceu hoje mais cedo por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Além de definir essa situação, o presidente russo também quis saber sobre o estado de saúde de Lula, de acordo com a nota da Secretaria de Comunicação da Presidência. Lula participaria como chefe da comitiva brasileira na cúpula do Bloco Econômico, que está acontecendo em Kazan, lá na Rússia. No entanto, por conta desse acidente sofrido no último sábado, os médicos do presidente recomendaram que ele não fizesse longas viagens aéreas. Depois dos exames realizados hoje, a equipe médica liberou Lula para trabalhar normalmente. Essa, a gente lembra, é a primeira reunião da cúpula desde que 5 novos países membros foram aceitos. A cúpula, inclusive, discute mecanismos de ampliação com países interessados, como é o caso da Venezuela e da Nicarágua. A entrada desses dois países no grupo não é bem vista pelo Brasil. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, que está presidindo a comitiva do país, inclusive, fugiu de polêmicas e afirmou ao chegar ontem lá na Rússia que todos os países que são candidatos têm condições de serem aceitos no bloco econômico, claro. Mas a gente lembra que essa situação não é bem vista de novo pelos olhos do governo brasileiro. Em janeiro deste ano, pessoal, o bloco econômico recebeu como países membros o Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e também Etiópia. Essas reuniões bilaterais que vão acontecer na Rússia pelos próximos dias, até pelo menos quinta-feira, vão ficar sob responsabilidade do chanceler Mauro Vieira. Mas mesmo assim, daqui de Brasília, a gente segue de olho nessa movimentação do Brasil no bloco econômico dos BRICS. É isso, teve a conversa e também surgiram a partir lá da cúpula a informação de que o Mauro Vieira também falou, perguntado sobre Venezuela tal, ele falou sobre respeitar a origem, a criação, a história dos BRICS ou algo mais ou menos assim, né, Zaidan? O Brasil virou um problema dentro do BRICS. É claro que muitas reuniões estão acontecendo, né? Há muitos temas a serem tratados. Por exemplo, ontem, Ronald, China e Índia estabeleceram as bases para um acordo na vigilância da fronteira comum na região do Himalaia. Ali já houve escaramuças, já houve morte dos dois lados. E são duas potências atômicas. Claro que a China é muito mais desenvolvida como potência nuclear do que a Índia, mas a Índia também é uma potência nuclear. E dois países gigantes e que têm seus problemas na fronteira e também seus problemas no Paquistão, já que a China se aproximou muito do Paquistão. E a Índia tem suas rivalidades históricas com o Paquistão por causa da Caxemira. Então foi um acordo histórico, esse que anunciaram ontem. Claro, ainda há coisas a serem definidas. O Putin, esse interesse pela saúde do Lula, ele não é forjado, não. Ele é um interesse, inclusive, pragmático, porque o Putin quer saber como está o Lula, queria saber se era algo grave, né? Até porque o Putin e toda a inteligência russa e a inteligência chinesa, eles sabem qual é a alternativa, ou seja, quem é o vice do Lula. Pô, é um cara que até pouco tempo era oposição ao governo do PT, era oposição ao Lula, etc. E depois se aproximou em razão de muitos movimentos políticos. Hoje é um vice leal, fiel, mas é um cara com outra linha de pensamento. Se o Lula, em razão de uma visão anacrônica, que acredita ser possível restabelecer aquele modo de convivência que havia há 20 anos, e quer ser a ponte entre BRICS e G7, não percebe que isso já não existe, essa possibilidade não existe, mas é alguém que tem uma linha de pensamento, inclusive em questões externas, que são próximas da Rússia e da China. Então, não é forjado, não é fingido esse interesse do Putin pela saúde do Lula, né? E de resto, essa questão do Mauro Vieira é simples. Tudo no BRICS tem de ser aprovado por consenso, não dos estados parceiros,
Esses poderão votar, mas não terão direito a veto. Ainda que discordem, não poderão impedir que uma resolução seja aprovada. O Brasil não, o Brasil pode impedir. O Brasil tem poder de veto. Então vai chegar a hora da verdade. Quando isso for formalmente proposto, o Brasil terá de dizer se cala, se abstém, se apoia ou se veta, né, Ronald? Exato. Ou se veta. Não era essa... Aliás, o Brasil não quer uma posição de destaque no Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança tem exatamente essa característica, não tem a possibilidade de veto. Não que o Brasil tenha esse poder de veto, ou viesse a ter o poder de veto. Mas não é o modus operandi... É esse modus operandi que vai ficar evidenciado agora. O Brasil vai ter o poder de decidir se sim ou se não. 3h15.